procurando. Existem alguns impérios no mundo, irmãos. Vamos citar alguns aqui. O império da riqueza, o império da grana, o império do dinheiro. Ele governa a gente. Ele manda em você. Você tem o que tem porque é mais barato, porque você pode comprar. Ou você quer ter o mais caro para mostrar. Aí já vem o lado do poder que eu vou chegar lá. Mas é por causa do dinheiro. Você escolhe a sua carreira pensando em que dá mais dinheiro. Eu queria estudar tal coisa, mas parece que não está dando muito dinheiro, vou fazer outra coisa. A tua vocação foi engolida pelo dinheiro. O teu prazer de trabalhar, eu gosto de fazer tecelagem, mas não dá dinheiro, então eu vou vender banana. Porque o dinheiro manda na gente. Eu não gosto daquele lugar, mas ali eu ganho bem, então eu faço por causa do dinheiro. Ou alguém pergunta, eu estou na época de vestibular, eu não sei o que eu vou estudar. Mas o que você quer ser? O que dá dinheiro? O dinheiro é um império. O dinheiro, ele nos empodera. O consumo é um império. A gente tem que ter para ser feliz. Então eu tenho que ter o dinheiro para comprar o que me faz feliz. O dinheiro é um império. O consumo é um império. Quando você vê um comercial de televisão, não é uma pessoa mulambenta, é alguém famosa, conhecida, anunciando alguma coisa. E quando você compra aquele perfume, não é só o perfume, é a vida do Rafael Nadal. Porque ele aparece, tá dando as raquetadas e pá, e você, eu quero ser que nem o Nadal. O Nadal, você tá, o perfume do Nadal. E para as mulheres é igual, é o sapato da não sei quem. Então, você adquire sensações. Você compra emoções, você compra estilos. E vem um outro império, que é o império do poder. Quem está em cima, quem é reconhecido, quem manda, quem dá ordens, quem coordena, quem é chefe, quem tem destaque. Selfie com quem? Impérios que governam a nossa vida. Porque alguém tirou uma selfie, as suas selfies não são felizes, porque você não está em nenhum lugar legal. E as pessoas estão em lugares legais. Então o Instagram é uma rede social que me deixa depressivo, porque todo mundo está legal, só eu não estou legal. Aí o que você faz? Você precisa tirar uma foto legal, em algum lugar legal, para você postar. Olha que louco, para que você se sinta bem ou para que as pessoas acham que você está bem? É que se todo mundo começar a curtir a sua foto e dizer que você está bem, mesmo que você não esteja, você vai achar que você está. Porque estar bem é quando os outros dizem que você está bem, e não quando você de verdade está bem. Porque tudo isso é um império da loucura, sabe, da doideira, do poder, do dinheiro, da fama. Esse mundo nos engoliu. E o sexo é um outro império. Nossas roupas são costuradas para serem sensuais. Esse vestido aqui destaca o seu seio, esse aqui destaca a sua perna. Esse aqui deixa a sua bunda mais arrebitada, esse aqui deixa... Não é assim, irmão? É. Barriga para homem é um problema de memória. Sim, porque quando você lembra, você encolhe. Barriga é memória. Você esqueceu, você relaxa, ela aparece. Não pode esquecer. Sempre. Não é verdade? Aparência tem que ser sensual. Talvez o lado mais animal, tornar-me desejado, para ter domínio sobre alguém e poder dizer não, não te quero. Isso me faz me sentir melhor. Ou conquistar quem eu quero, porque é isso que me faz sentir melhor. Quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. A Bíblia no Novo Testamento usa o verbo katakirio, que significa domínio. Se fazer senhor, porque a palavra kyrios é senhor. Katakirio é se tornar, se fazer senhor, se assenhorar.
E no caso aqui, quando ele fala sobre nada tenha domínio sobre você, ele está usando a autoridade de alguém que te faz escravo. O problema não é se você pode ou não pode deitar com a meretriz. O problema é por que você está querendo, esse é o problema. Claro que nós diríamos que não pode, mas o problema, irmão, é que se eu disser para você aqui, nesse lugar, ó, isso aqui pode, Casa da Rocha, saia, acima do joelho, 5 centímetros, pode. Tinha shows que a gente fazia, há muito tempo atrás, há uns 25 quilos atrás, que nós tocávamos, e vinha gente tudo quanto era igreja, no início do movimento da música cristã, do que hoje se chama gospel, mas eu lembro que vinha gente, evangélicos, de algumas igrejas, mas não podia usar calça comprida as moças, só saia, e essa era muito comprida, saia grande. E aí um dia a pessoa falou assim, as meninas vêm assistir o show e enrola a saia. Assim, enrola a saia? Vai enrolando a saia, porque senão não dá para dançar, para pelo menos poder dançar. Irmãos, a igreja não faz o papel de polícia. Nós não somos agente secreto de Deus, para ficar dizendo para você, isso aqui você não pode, hein? Você agora é daqui, você não pode, o cabelo assim não pode, o perfume assim não pode, isso aqui. Porque Paulo disse o seguinte, tudo te é lícito. O problema é que para alguém que tem o domínio de Deus, isso não convém. Isso demonstra que você tem um outro Senhor. O domínio significa que eu tenho uma vontade de fazer uma coisa porque eu sou escravo de alguma coisa. A pergunta é se eu posso ou não posso fazer tal coisa, a resposta é por que você quer fazer tal coisa? Quem é você? Alguém que descobriu que isso não é vida, alguém que descobriu que aqui não há felicidade, alguém que descobriu que isso aqui é um engano, alguém que descobriu que isso aqui é um domínio e um império que me mata, e eu neguei a minha vida, e eu peguei a minha cruz, e eu entreguei-me a Cristo, e agora Ele é o meu Senhor. Qual o motivo de eu perguntar se aquilo eu devo ou não devo fazer, se eu mesmo disse que agora o meu Senhor é Cristo? O que Paulo está questionando é que isso não convém porque você não pertence mais a este Senhor. Obviamente ele está falando aqui sobre o pecado do adultério, está falando sobre a porneia, está falando sobre a meretriz, deitar com uma prostituta. Mas não se esqueça que o Antigo Testamento, sempre quando Deus falava de idolatria, quando o profeta falava sobre idolatria, por inúmeras vezes, a idolatria a outros deuses é chamada de prostituição espiritual. A nação se prostituiu e se curvou a outros deuses. O profeta Oséias, você vai se casar, vai se juntar com uma mulher de prostituição e vai ter filhos. Teve 2, desfavorecida e não meu povo. Uma união que profeticamente mostrava para toda a nação o que estava acontecendo. E dizia, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão se prostituindo com outros deuses. A prostituição e o fato de nós estarmos tendo outro Senhor está intimamente ligado. E no caso é verdade. Como é que você que é parte do corpo de Cristo agora se faz uma só carne com a prostituição? Nós temos um outro Senhor. Nós temos um outro Deus. Isso vale para tudo na nossa vida. Esses impérios estão controlando a gente. A consciência que eu e você precisamos ter é quem nós somos e quem é nosso Senhor, quem nos domina. O que fazemos aqui? Isso é muito sério, isso é muito profundo. Nós não somos o povo que quando alguém conversa com a gente na cidade, no trabalho, fala assim, esse aqui é crente, é evangélico, é cristão, seja lá. Você quer um? Não, eu não posso. Não pode. Você viu a mina? Não, eu não posso. Hoje a gente vai fazer um negócio aqui, você não quer participar? Não, eu não posso.
Essa resposta do eu não posso é a resposta mais infantil. Por que você não pode? Parece que você é um idiota. Você é uma besta, por que você não pode? Não, porque eu sou da igreja, não tem ninguém vendo aqui, pô. Para essa coisa do não posso, eu digo pode, porque não tem ninguém vendo, lógico que pode. Isso é bobeira da sua cabeça. Você está querendo, não está? Então, pô, dê vazão ao seu sentimento. É por isso que eu sempre tenho dificuldade em ficar ensinando as pessoas da igreja, jovens, adolescentes, quando se fala sobre sexo, droga, promiscuidade, é de falar pode e não pode. Mas de verdade o que Cristo fez por nós. Porque nós vamos ser conhecidos não porque somos o povo que tem um monte de coisa que não pode, mas por quem nós somos, pelas nossas consciências, pela nossa convicção de quem somos, do porquê fazemos o que fazemos, e qual a opção que tomamos e por que tomamos essa direção, do que acreditamos e do que não acreditamos para esse mundo, porque eu e você somos o que acreditamos. Você comprou o carro que você comprou, porque você fez uma análise e você acredita que é o melhor negócio a ser feito. Você educa o seu filho assim ou assado, porque você tem convicção e acredita que ele vai aprender daquela forma. Você carrega convicções que são crenças. Você faz o que faz no tratamento com a sua esposa, você estudou o que você estudou, você tem um método de você trabalhar ou de estudar, porque você acredita que aquilo seja o melhor. Você tem crenças, e todos nós temos um conjunto de crenças, sejam elas religiosas ou não. Como nós nos comportamos, como nós trabalhamos, a nossa ética e a nossa moral está ligada a um conjunto de crenças, sejam elas religiosas ou não. Porque nós somos o fruto de tudo que nós acreditamos. E quando alguém diz para você, faça tal coisa, e você diz, eu não quero, às vezes não é porque você não quer por uma questão de desejo, é porque você não é aquilo. Ou fica sentado, deixa a tiazinha de pé no metrô, eu não consigo, porque eu não sou isso, eu não acredito nisso, eu acredito que eu tenho que levantar e dizer para ela, sente a senhora. Você pode me chamar de tonto, mas não é porque eu não posso, não é porque eu sou obrigado, não é porque tem alguém olhando, é porque eu acredito nessa vida, seja uma crença religiosa ou não. Eu sou e faço o que eu acredito, porque eu acredito e aquilo determina o que eu sou, e é por isso que eu faço o que eu faço. Por isso a nossa fé, quando chega o Evangelho, eu tenho uma reformatação do meu conjunto de crenças. Eu começo a indagar o porquê eu acreditava que deveria fazer assim e agora não creio mais. Eu tenho um impacto do Evangelho, do reino e da vida de Cristo na qual eu penetrei, porque agora eu sou parte dele, eu sou membro do corpo de Cristo e o Espírito habita em mim. E a minha cabeça começa a girar e os meus conceitos começam a ser remodelados. E por isso o que eu faço é o que eu sou e o que eu sou é o que eu creio. Portanto, o maior testemunho que eu tenho de vida é de demonstrar as convicções do porquê eu sou o que eu sou. A resposta do que eu não posso, porque eu sou evangélico, porque é proibido, ela soa como infantilidade, ela soa como opressão, ela soa como gente que teve a cabeça feita. O pior é que a gente busca essas coisas. Nós buscamos alguém que faça a nossa cabeça. Nós buscamos alguém que nos dê um cabresto. Porque eu e você acreditamos que tudo que eu quero nesse mundo, eu consigo de Deus, se eu fizer o que Ele manda. Como é que ajoelha aqui? Como é que ora? Então eu quero ser subserviente a um pode e não pode, para que eu possa obter tudo que a minha ganância quer. Porque tanto aquele que quer o poder, quanto aquele que fica como um escravo, ambos querem a mesma coisa. Um quer o poder para ter tudo, e o outro se torna escravo para ter tudo, não porque acredita. Porque a subserviência é uma escravidão que lhe dá vantagens. Igrejas crescem assim, religiões crescem assim. O Evangelho nos emancipa
O Evangelho nos liberta da condição do senhorio das trevas, do império do sexo, da grana, do poder, da imagem, da fama, do domínio, da promiscuidade, e me diz que o meu verdadeiro prazer está na lei de Deus, que não é uma obrigação, é uma transformação. Ou cristão, ele é aquele que contribui com o todo na sociedade, com a sua cosmovisão, com o seu jeito de enxergar o mundo. Ele não é alguém que quer doutrinar o mundo. Você acha certo o Brasil aprovar a lei A, a lei B ou a lei C? A lei não é a igreja e o país não é a igreja. Eu posso contribuir com a minha visão de mundo, dizendo por que eu acho que deva ser assim ou assado. Mas eu não vou reger o Brasil como se eu fosse o dono de uma igreja. É por isso que tem muita gente se afastando do reino, por causa desse império do domínio religioso. Paulo está dizendo, não se unam à meretriz. Qualquer outro pecado, isso é um trecho difícil de interpretar, é fora do corpo, mas aquele que peca na imoralidade, peca contra o próprio corpo. Talvez de várias interpretações, uma bastante plausível que eu compreendi é porque esse pecado, o pecado da prostituição, que une o homem a uma prostituta e se torna uma só carne, nega o próprio corpo de Cristo e nega a sua existência como corpo de Cristo. É contra o senhorio de Deus. A união com outro corpo nega a minha união com o corpo de Cristo. Então, jovens que estão com a libido no topo, vocês são de Cristo. Maridos, mulheres, vocês são de Cristo. O fato de nós sermos uma igreja tranquila, leve, uma liturgia sem muitos rituais, uma maneira simples de se vestir e de ser, não significa que a gente não crê no Evangelho. Não vai significar nunca que eu vou ficar correndo atrás de alguém para falar isso pode, isso não pode. Mas eu preciso te dizer que nisso que você está fazendo tem morte. E isso que você está fazendo é morte, foge disso. Fuja disso. E permita-se ser moldado pela palavra, pelo Espírito Santo. Não estou dizendo a você que não seja uma guerra, é uma guerra contra um grande império. Até para vender fósforo tem mulher pelada anunciando. Não tem como. O que eu quero dizer a você é que eu e você precisamos dizer, Senhor, eu não quero ser assenhorado pelo que esse mundo tem. Agora vamos explodir isso e extrapolar nesses últimos 2 minutos que a gente tem. Para toda a nossa vida, para qualquer um desses impérios, a pergunta que você tem que fazer a você mesmo é, isso aqui está me dominando? A pergunta é, eu consigo ficar sem? Eu ficaria numa boa se eu não fizesse? Ou eu me sinto escravo? Todas as coisas me são lícitas, mas não é lícito ter um outro domínio. Na verdade, um outro domínio é morte. Quantas coisas mudariam nas nossas relações, na nossa ganância, na nossa sexualidade, na nossa maneira de exercer o poder, na nossa justiça, na nossa compaixão generosa, na relação que temos com amigos, irmãos, família, filhos, pais, esposo, esposa. Como seria a nossa vida se muitos desses domínios fossem quebrados e quando eu conversasse com alguém, eu quisesse mesmo, de verdade, ter a alegria da amizade, do amor dessa pessoa e não interesse pelo que ela tem, ou nem vantagem para conquistar algo, ou em conquistá-la por uma noite de sexo,
ou em ter vantagens financeiras, e os impérios não me governassem, mas Cristo e o seu reino, que habita em mim, fossem de verdade a direção da minha vida. E quando eu me aproximasse de alguém, eu pudesse lembrá-la de que Cristo está vivo e eu vivo nele. Como seria o nosso evangelismo? Porque entregar um folheto ou dizer Jesus te ama, pode até levar alguém a Cristo, eu não vou dizer que não. Mas as nossas atitudes negam as nossas palavras. E a imagem que o Brasil tem do evangélico, não é pelo folheto que ele entrega, mas é pelas coisas que ele faz. E a vontade de se aproximar do reino, não é pelo que se prega na TV, porque aliás a TV e a rádio estão cheios de pregadores, mas é pelo exemplo de vida que é dado. Se o exemplo de vida diz que tem um rei verdadeiro que reina, ou se o exemplo diz que eu tenho outros interesses por trás, que me governam e que me dominam. Esse assunto é muito profundo. E Paulo, tratando de um caso de adultério ou de pessoas que buscavam meretrizes na cidade, ele está chacoalhando toda a vida cristã daquela igreja. Aliás, já emendando com o que aconteceu no trecho anterior, com o litígio de 2 irmãos, ou com o outro que se deitava com a sua própria madrasta, ele está chacoalhando a igreja e dizendo: escuta, é do Senhor mesmo que a gente está falando, o endereço está certo, essa igreja é corpo de Cristo, é parte do reino, e isso chega para nós. Que Deus nos abençoe a vencer a nossa guerra pessoal contra a carne, contra esses impérios, contra esses governos e domínios. Deus tenha misericórdia de nós. Irmão, tudo que você puder fazer, busque ajuda, busque conselho, oração, mergulhe você nas Escrituras e na oração. Como Paulo vai dizer em outro trecho, esmurra o seu próprio corpo, diga não para você. Mas se você descobriu que essa não é a vida, e você se entregou a Cristo, mergulhe na vida que é o próprio Jesus. E todas as nossas relações e a nossa missão vai ser afirmada pela atitude que a gente tomou. E Deus nos abençoe. O mundo está muito doido, gente. O mundo está muito triste. A violência e a maldade não tem Copa do Mundo que apague. Não tem carnaval. Não tem. Você entrar no noticiário, você vê imagens pela internet, você vê a maldade do homem nas ruas. O mundo sem a referência de Deus absoluta. O mundo autorreferente na sua transformação e sempre para degradação, está cada vez pior. A igreja de Cristo é uma alternativa para um mundo que vive no caos e não tem sentido nenhum. E é a verdade que se a gente conhecer, a gente vai ser livre. Se algum dia tivéssemos que falar sobre batalha espiritual, esse é o centro. Não é o demônio que age não sei aonde, é o que age aqui e aí, ó. Esse é o pior, o resto é só consequência. Deus nos abençoe. Vamos orar nessa manhã e falar: Deus, nos dá força. Talvez o primeiro passo da oração seja: Deus, me perdoa, tem misericórdia do que eu estou fazendo. E me fortalece que a minha vida seja de verdade em Cristo. Nós sejamos de verdade servos de um único Senhor, que molda tudo que a gente pensa e que a gente crê. E por isso a gente é o que a gente é. Vamos ficar de pé, vamos orar.